Olá pessoal, dando sequência na nossa aula, dando sequência na nossa pasta. Após a gente concluir o requerimento de empresário, agora a gente vai estar fazendo o ato constitutivo para constituir a nossa empresa Sociedade Limitada. Como o próprio nome já diz, sociedade, subentende que pelo menos 2 sócios têm que compor essa sociedade, certo? No mínimo 2, podem ter vários, tá? Então não tem como mais a gente estar preenchendo o requerimento de empresário, que a gente preenche o formulário que é responsável por registrar a empresa de uma pessoa. A natureza jurídica é empresário individual. Quando tratamos da natureza jurídica sociedade limitada, que é a terceira empresa que eu quero que vocês façam, a dupla se unindo para fazer uma empresa, nós vamos estar constituindo a empresa com a natureza jurídica sociedade limitada. E qual é o ato constitutivo? Lembra dessa palavra? Qual é o documento que formaliza essa sociedade? Independente se a gente estiver tratando de uma empresa ou não, toda vez que duas partes, duas pessoas vão celebrar as coisas, seja a compra e a venda de algum bem, seja alguma promessa de entrega futura, seja um empréstimo, seja qualquer tipo de situação que no mínimo 2 pessoas vão fazer, elas têm que celebrar um documento chamado contrato. Quando você vai vender um imóvel, um terreno, você não vai lá no cartório, você não vai na imobiliária, não faz um contrato de compra e venda. E assim também com todos os demais bens que você faz, com uma promessa de entrega futura. Enfim, quando se faz uma empresa, não seria diferente. Seria um contrato a ser celebrado. O que é um contrato? Ele é onde os sócios estão formalizando aquilo que a palavra perdeu o poder com o passar de muitos e muitos anos. Antigamente, muito antigamente, se falava e preto é preto, branco é branco, azul é azul e acabou. Só que agora, depois de muitos anos, o que manda é o papel. Então, para se celebrar uma relação comercial, uma relação jurídica comercial entre 2 sócios, e estabelecer quais são as cláusulas de regras, o que cada sócio pode fazer, o que compete a cada um, o que essa sociedade que estão constituindo, qual é a finalidade dela. Tudo isso é celebrado em um documento chamado contrato social. Vocês já escutaram falar nesse camarada aqui, com certeza, várias vezes na faculdade, certo? Durante a faculdade. Esse é o documento que substitui o requerimento de empresário, que a gente acabou de preencher para constituir a empresa individual. Quando se trata de uma sociedade, independente do número de sócios, nós vamos estar elaborando contrato social. O que é isso? É um documento maior do que o requerimento de empresário, tá? É um documento que tem umas pequenas particularidades a mais a serem observadas e ali a gente está estabelecendo quais são as regras, certo? O que cada sócio pode fazer, o que a empresa vai fazer, qual é o valor que está sendo investido na empresa, enfim. A base dos documentos, a matriz é até a mesma do requerimento de empresário, que são as informações da empresa que está sendo constituída. Mas a particularidade da informação do contrato é diferente, porque existe uma resolução do Departamento de Registro a nível nacional e a nível estadual que estabelece quais são os critérios, quais são essas regras a serem cumpridas. E a gente tem alguns requisitos, que o contrato ele pode ser celebrado, qualquer contador junto com o seu cliente pode estar falando, vamos colocar uma cláusula assim, assado, aí de repente o cliente fala, não, eu quero colocar uma cláusula específica nesse tipo de assunto, pode, o contrato social tem essa liberdade. Porém, eu chamo a atenção de vocês o seguinte, existem informações fundamentais, não podem faltar no contrato social, tá? Para vocês estarem preenchendo, eu trouxe assim, bem mastigadinho, o modelo que está lá já no anexo no sala de aula do Google, já está lá, já todo prontinho, o modelo com todos esses requisitos. Mas eu estou passando isso porque quando você for sentar com o seu cliente, ou você estiver abrindo uma empresa para você vai precisar de saber quais são esses critérios. São critérios simples, que naturalmente não poderiam faltar. Por exemplo, a qualificação dos sócios. O que é isso? O sócio, qual o nome dele completo, aonde que ele mora, a data de nascimento, a filiação dele, se ele é casado, se ele é solteiro, se ele é divorciado, enfim, estado civil, né? De cada um dos sócios, elencar eles mesmos no contrato. Sócio 1, qualificar ele todinho. Sócio 2, qualificar ele todinho. E assim por diante se tiver outros sócios. Essa é uma informação que não pode faltar. Quando eu digo que não pode faltar, não é o Tafarel, o professor, que está falando. É se você colocar, por exemplo, são 2 sócios, colocar um só deles no contrato, de entrada no documento na junta comercial,
Esse documento, antes de ser autenticado, o que é autenticado? É registrado pela junta comercial para sair o CNPJ. Ele vai ser analisado, uma banca vai olhar essa documentação, uma banca de julgamento da junta comercial. Ele vai olhar todos esses requisitos que eu estou falando com vocês. Tem isso, vai olhar os dados, só vai autorizar a abertura da empresa depois que passar por essa análise. Então é muito importante que o contador tenha isso em mente. Ele tem que saber quais são os elementos necessários, essenciais, para estar formalizando o contrato social. Um deles é a qualificação do sócio. O outro seria o nome da empresa. Qual o nome pretendido para essa empresa? Seguindo aqueles critérios, aquelas regras lá para compor a sociedade limitada. Lembra que eu passei com vocês? Então, qual o nome dessa empresa tem que constar? O endereço onde vai ser a sede dessa empresa tem que constar. Qual é a atividade, o objeto, para que essa empresa está sendo aberta? Ela está sendo aberta para quê? Ela é um açougue, ela é uma papelaria, uma padaria? Tá? Ela é uma papelaria? O que ela vai vender nessa papelaria? Tudo isso tem que ser discriminado, é o objeto social da empresa. E elencar quais são os códigos que vocês agora, até o momento da aula que a gente já está, vocês não simplesmente sabem assim, vou abrir uma empresa, oficina de bicicleta. Não, vocês sabem agora a nomenclatura técnica. Não é mais, vou abrir uma loja de roupa, eu vou abrir uma loja cujo CNAE representa comércio varejista de vestuários e acessórios e assim por diante. Ninguém sabe isso tudo de cabeça, até porque tem lá a fonte de consulta que eu expliquei para vocês, tá? Que é aquele site que eu passei na semana passada, do Concla IBGE, onde ali você consegue pesquisar todos os CNAE existentes. Beleza? Então a atividade da empresa também é um elemento necessário que esteja constando no contrato social. Um outro elemento que é muito importante é o prazo de duração dessa empresa que está se pretendendo constituir, certo? O prazo de duração dela e como funciona o exercício social. Como assim exercício social? Vocês aprenderam também durante a contabilidade, durante a faculdade de Ciências Contábeis, que o ano calendário, contabilmente falando, não necessariamente começa em 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro. Quem estabelece isso? É no contrato social. Geralmente, usa-se os mesmos dados do ano civil, mas não é obrigatório isso. Então, onde tem que constar isso? No contrato social. Ali vai estar falando qual é o prazo de duração dessa empresa. Está sendo criado já com prazo de validade, ela vai ficar funcionando só 2 anos, 3 anos, ou é por prazo indeterminado? Certo? O exercício social é coincidente com o exercício civil, começa em janeiro e termina em 31 de dezembro? Também é uma informação muito importante. Outra informação muito importante que tem que constar: quem é o sócio ou os sócios que serão administradores ou administrador da empresa. Porque uma empresa pode ter 10 sócios, mas de repente apenas um vai ser o administrador. Então isso é uma cláusula muito importante. A administração da empresa, ela será exercida por quem ou quais sócios? E esses que exercem a administração da empresa, assinam junto ou assinam separadamente? Como assim? Por exemplo, imagina que tem uma situação para resolver no banco. O banco precisa que seja assinado lá um documento para liberar um empréstimo. E a empresa tem 4 sócios. E aí, precisa os 4 sócios lá no banco para assinar? Quem vai dizer isso é o contrato, a cláusula de administração. Se ela falar que a empresa só pode ser resolvida todas as suas situações mediante assinatura e anuência de todos os sócios, os 4 sócios teriam que assinar. Mas se a cláusula dizer que é um sócio só que administra, então apenas ele pode estar assinando para poder estar resolvendo as situações da empresa. Ah, mas Tafarel, isso tem os prós e os contras. Sim, mas onde vai ser definido isso? Uma reunião com os sócios, tal, com o seu cliente, e vocês vão debater quais as cláusulas que querem ser inseridas, qual é a particularidade, a peculiaridade de cada uma das empresas. Beleza? Um outro elemento muito importante que tem que constar, tá, dentro do contrato social é se os sócios podem estar abrindo uma outra filial, caso seja necessário futuramente, e se eles podem estar retirando uma remuneração mensal a título de prolabore. O que é isso, prolabore? É como se fosse o salário do sócio, porque o lucro, a gente aprendeu na ciência contábil, que não se retira mensalmente. O lucro você passa todo um exercício sem haver ele da empresa. No final do ano, quando você apura aquele resultado, você tem lá suas receitas, suas despesas, confrontam com o outro. Deu mais receita do que despesa? Temos lucro. Aí o lucro será distribuído de acordo com a participação de cada um no capital social. Então o lucro só pode ser retirado lá no final. Então o cara trabalha na empresa lá igual um condenado e não recebe nada? Não, é onde entra a cláusula do prolabore. O sócio pode fazer uma retirada mensal? Aí quem vai dizer é o contrato social.
Beleza, pessoal? Muito importante essa cláusula aí. Outra cláusula muito importante é o valor do capital social investido. O que é o capital social mesmo? Vocês aprenderam lá atrás, na contabilidade, na introdutória, lá no primeiro, segundo período. É aquele valor investido na empresa. Se ele está sendo investido todo em moeda corrente, se ele está sendo investido em bens, enfim, é aquele capital, é o quanto os sócios juntaram ali para remunerar aquele valor depois com o passar do tempo na empresa, que é a atividade operacional. Então, é aquele valor investido ao capital social. Essa informação também tem que constar no contrato social. Tá? Entre algumas outras informações, por exemplo, algumas cláusulas de impedimento, que os sócios não podem colocar a empresa em atividades estranhas àquela do que está no objeto. Por exemplo, uma empresa que é uma papelaria, como você teve exemplo, ela não pode começar a comprar armas de fogo. Então isso tudo tem que ser deliberado no contrato social. E outras situações também que a empresa pode ou não estar fazendo. Tudo isso são informações importantes para estar constando no contrato. E por fim, uma informação que não é menos importante, em caso de diligências entre os sócios, algum atrito, algum conflito que nós somos seres humanos, estamos sujeitos a passar, aonde vai ser resolvido? Tem que constar também. Será o quê? Na comarca judicial do município, da empresa, vai ser aonde? Então isso também tem que constar lá do contrato social. Beleza, pessoal? Fiz essa introduçãozinha rápida aí porque o contrato social é um pouquinho mais enjoado. Na hora da gente preencher vai ser até mais rápido, porque essas cláusulas eu já deixei praticamente todas prontas. Eu trouxe a título de exemplo para estudo e conhecimento de vocês. Mas na hora de preencher ele vai ser muito mais rápido que o requerimento de empresário. Mas por isso que eu fiz a introdução mais longa para o contrato social. Para vocês não simplesmente preencher para conseguir a nota que almejam na disciplina de estágio, mas sim terem adquirido o conhecimento. Conhecimento ninguém tira de vocês, certo? Conhecimento é o que você vai sair da faculdade e começar a reverter toda a mensalidade que você paga para a faculdade, começar a reverter isso em honorários. É aquilo que você aprendeu que você vai colocar na prática. Beleza, pessoal? Vamos botar a mão na massa? Vamos preencher agora o contrato social na prática. Vou acompanhar vocês igual a gente fez com o requerimento de empresário. Tá ok? Olá, pessoal. Agora nós vamos para a parte prática do contrato social. Trouxe aqui o modelo do contrato social. A introdução dessa explicação foi um pouco maior, porque eu trouxe os elementos que são necessários para o contrato social. Mas na hora de preencher a parte prática vai ser mais simples do que o requerimento de empresário. Por quê? Porque o contrato social, basicamente, eu já deixei as cláusulas prontas. Todas as cláusulas que são necessárias já estão praticamente prontas. Vocês não têm que escrever tudo isso. Eu só deixei o esboço para vocês preencherem as partes que são necessárias. Mas eu quero que seja impresso as 4 páginas do contrato que eu fiz e aonde tem todas essas lacunas, vocês podem ver que aqui, por exemplo, aqui em cima, onde tem essas lacunas, serão os campos onde vocês vão ter que estar preenchendo para a gente. Beleza? Vamos lá então. Aqui vai ser mais simples, vai ser mais rápido, mas eu mesmo assim vou estar passando aqui com vocês. Beleza? Contrato social. A primeira forma aqui dele é a questão da qualificação dos sócios. Lembrando que a empresa sociedade limitada é quem faz o contrato social. Eu quero aqui o aluno 1 e aqui o aluno 2 da dupla, que é a composição, os dois juntos montando essa empresa, beleza? Nesse cabeçalho nada mais é do que a qualificação. Esse espaço em branco é o nome do aluno, cuja sua nacionalidade, aqui é o país, o estado civil, aqui é o estado civil dele, a data de nascimento e assim por diante. Simplesmente preencher os seus dados, tanto do aluno 1 como do aluno 2, beleza? Se vocês continuarem lendo, constitui presente sociedade limitada, ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios conforme cláusulas e condições seguintes. Como eu expliquei, o contrato é onde está sendo pactuado quais as regras que devem ser seguidas pela empresa. E esse contrato também tem que ser registrado na junta comercial para conseguirmos o CNPJ da sociedade limitada, beleza? Cláusula primeira, a sociedade adota o nome empresarial e tem a lacuna em branco aí do lado. Esse eu quero que vocês preencham a razão social, beleza? Tendo como título de estabelecimento fantasia o nome, agora eu quero que vocês preencham aqui o nome comercial, o nome fantasia. Recapitulando, aqui eu quero a razão social e aqui o nome fantasia. Com sede e domicílio aqui é o endereço aonde vai ser estabelecida a empresa. Detalhe, esse endereço aqui tem que bater lá com o IPTU, certo? Cláusula segunda, a empresa tem por objeto. Vocês vão descrever aqui qual é a atividade com suas palavras, o que ela faz.
E aqui embaixo, a parte mais técnica. Já deixei separadinho como que é para preencher o KNAI. Lembra que o KNAI, eu havia falado a vocês, que são 7 dígitos? Pois bem, desses 7 dígitos, eu quero que seja preenchido da seguinte maneira. Vou deixar aqui um de exemplo. Os 4 primeiros dígitos vão ser colocados antes do traço. Depois, aqui a gente vai colocar o próximo dígito. E depois da barra, nós vamos colocar os 2 últimos dígitos, completando os 7 dígitos do KNAI. E aqui ao lado, eu quero a descrição técnica. Aqui no objeto, eu quero a descrição de forma simplificada, com suas palavras. Minha empresa é uma papelaria, ela vai vender isso, isso, isso. Aqui não, aqui é comércio varejista, de acordo com o que está no KNAI, que eu ensinei vocês a pesquisar. Comércio varejista de material de escritório, etc, etc. Beleza, pessoal? Como são no mínimo 2 atividades, eu já larguei o campo para 2 KNAI. Um de serviço e um de comércio. Beleza? A cláusula terceira não tem nada a ser preenchido. É muito importante que até que não tenha nada a ser preenchido, vocês leiam o contrato e façam o confronto com a explicação que eu dei, para vocês identificarem quais são essas cláusulas fundamentais que eu falei que tem que ter no contrato social. Beleza? Cláusula quarta, nós temos aqui o capital social, também vai ficar a critério de vocês podem preencher. Aqui eu quero o valor numérico, assim como a gente preencheu lá no requerimento empresário. Exemplo, 20 mil. E aqui eu quero a descrição por extenso, 20 mil reais. Beleza, pessoal? Reparem a letra não. Dividido em, isso é informação importante. Quando se faz um contrato social de uma empresa, você tem por obrigatoriedade estar dividindo esse capital social em cotas. Por quê? Porque quando tem mais de um sócio, cada sócio comprou uma parte dessas cotas. Então, se ele comprou, a gente tem que dar valor às cotas. Dando valor a ela, a gente tem que ter um quantitativo de cotas. Isso vai ficar ao critério de vocês. Cada cota da empresa de vocês pode ser no valor de R$1. Se for R$1, a gente tem aqui 20 mil cotas. Vamos colocar aqui, escrever aqui, 20 mil. Beleza? Dividido em 20 mil cotas no valor nominal de R$1. E vamos escrever aqui, R$1. Mas também a cota de vocês pode ter um valor diferenciado. Cada cota, por exemplo, pode valer R$1.000. Se cada cota valer R$1.000, vocês vão só mudar aqui. Dividido em, aí já seria 20 cotas, se cada uma delas vale R$1.000. Beleza? E assim por diante. Se a sua cota vale R$10, vocês vão fazer o cálculo. Se a cota vale R$100, vocês vão fazer o cálculo. Para estar aqui dando valor individualizado a cada uma das cotas. Beleza, pessoal? Dando sequência. Agora a gente vem a tabelinha de acordo com as cotas. Eu quero, por obrigação, que essa empresa que vocês estão fazendo seja 50% de cada uma das duplas. Então, como que vai fazer? As cotas vão ser divididas de formas iguais. Beleza? Aqui eu quero o nome do aluno primeiro sócio, aqui o nome do aluno segundo sócio. Se eu quero 50%, aqui vai ser 50% cada um. Simplesmente você vai preencher 50%, 50% para totalizar 100%. E aqui o número de cotas, de acordo com o que vocês estabeleceram na cláusula anterior. Vou colocar aqui a quantidade de cotas que cada um dos sócios tem. E quanto em real essa cota representa. E aqui embaixo totalizar o número de cota e totalizar o valor em real. Esse valor aqui, logo, consequentemente, vai ser o mesmo valor do capital social. Tudo isso vai ser avaliado. Beleza, pessoal? Agora, vem as cláusulas, já estão prontas, a gente não precisa preencher, com exceção aqui da cláusula sexta. Mas um detalhe, leiam o contrato para o aprendizado de vocês. Mais uma vez eu friso, não preocupem apenas em tirar a boa nota, em passar. Leiam, porque isso daqui é uma parte prática. Vocês estão aprendendo na prática o que eu faço no dia a dia dentro do escritório. Então isso é muito importante para vocês. Leiam todo o contrato, mesmo que não seja para preencher ele todo. Beleza? A cláusula da administração. Lembra que eu falei que também tem que ter, dizendo quais são os sócios que serão responsáveis pela administração? Nessa cláusula sexta, está dizendo aqui, a administração da sociedade será por ambos os sócios, ou seja, pelos dois sócios. Sendo, aqui eu quero o nome dos dois. Quero o nome do aluno 1 e do aluno 2. Assinando juntos ou isoladamente, tal. Dando sequência aí a cláusula. Beleza?
Na cláusula 7ª e na 8ª não temos informações a serem preenchidas. Depois, dando sequência, não temos nenhuma informação a ser preenchida aqui, mas, por favor, não deixem de ler o contrato, para vocês entenderem e associarem com tudo que eu expliquei para vocês. E, por fim, na última cláusula, lembra que eu também falei que tem que ter a eleição de um foro para dirimir quaisquer dúvidas, casos omissos, como está dizendo aí na própria cláusula, conflitos judiciais, a gente tem que colocar aqui, fica eleito o foro, vocês podem colocar da cidade onde vai ser a empresa, do foro de Itaperuna, entendeu? Ou se a sua cidade estiver sendo constituída em outro município, você pode colocar aqui também. Beleza, pessoal? Para finalizar, eu já deixei o campo aqui, vocês vão botar a cidade onde vai ser a empresa, a data da assinatura do ato, dia, mês e ano. E aqui a assinatura do aluno 1 e aqui a assinatura do aluno 2. Beleza, pessoal? Esse foi o contrato social. Mais uma vez eu friso, leia o contrato todo. Esse não temos uma instrução de preenchimento impressa, até porque ele é mais simples, são poucos campos, mas eu venho me colocar mais uma vez à disposição e mais uma vez lembrar que na próxima aula, no horário da nossa aula, né, na terça-feira, estaremos aí num bate-papo, tá, pessoal? Para a gente tirar as dúvidas tanto do requerimento de empresário como do contrato social. Espero que vocês tirem proveito dessas duas aulas. Essa situação é temporária, a situação das nossas disciplinas aí do Centro Universitário São José em EAD. E o mais breve possível estaremos retornando à sala de aulas para melhor levar o conteúdo para vocês. Tá joia? Mais uma vez eu coloco à disposição, contem comigo para qualquer coisa. Um grande abraço, fiquem com Deus e bons estudos.